Gabriel sempre teve medo de hospitais. Mesmo já adulto, com seus 20 e poucos anos, expressão doce, uniforme simples da empresa onde trabalhava e aquele jeito particular de andar, ele nunca conseguia esconder o desconforto quando via portas automáticas se abrindo para corredores brancos demais, frios demais, silenciosos demais. Silêncios de hospital sempre foram pesados para ele. Pareciam carregar histórias que ninguém contava. Naquela manhã, porém, ele não tinha escolha. A mãe, Helena, sentia uma dor insistente na lateral do abdômen havia dias. Uma dor que ela tentava disfarçar, sempre dizendo: "É só cansaço, meu filho. Passa logo." Mas não passava. Pelo contrário, piorava. Helena era uma mulher simples, de pele marcada pelo tempo e pelos anos de luta, mãos calejadas, sorriso fácil. Mas naquele dia, ao acordar, ela não conseguiu esconder o gemido. Gabriel ouviu da cozinha e correu imediatamente até o quarto. "Mãe, doeu de novo?" Ele perguntou, aproximando-se com um olhar preocupado que só quem o conhece sabe interpretar. Ela tentou afastar o incômodo com a palma da mão, mas a dor voltou forte, cortante, quase fazendo-a perder o ar. "Filho, hoje não está bom, não." Gabriel engoliu seco. Era aquilo que ele temia. Helena tentou se levantar devagar, mas precisou se segurar na cabeceira da cama. Gabriel imediatamente colocou o braço dela sobre o ombro, firme, prestativo, sem hesitar. Era assim desde pequeno. Gabriel podia ter síndrome de Down, podia ser mais lento para algumas coisas, podia ser emocionalmente sensível, mas quando o assunto era a mãe, ele se transformava. Eles foram ao hospital público mais próximo. A fachada enorme, com paredes espelhadas e gente entrando e saindo, já fez Gabriel ficar inquieto. Ele respirou fundo, ajustou a mochila nas costas e seguiu ao lado da mãe. Lá dentro, tudo parecia ainda mais frio. O ar-condicionado gelado. O barulho de passos apressados. Pessoas reclamando, profissionais indiferentes, telefonemas tocando, gritos ecoando dos corredores longos e, como sempre, olhares. Gabriel sentiu. Ele sempre sentia. Alguns olhavam rápido e desviavam. Outros olhavam devagar, com aquela expressão que ele detestava, pena misturada com julgamento. Ele odiava aquilo, mas não disse nada. Só segurou a mão da mãe com mais força. No balcão da recepção, uma moça de expressão rígida, cansada, levantou os olhos apenas por obrigação. "Documentos", disse, sem simpatia. Helena entregou sua identidade. Gabriel ficou ao lado, tentando entender o que a recepcionista digitava tão rápido. "Minha mãe tá com dor, moça", ele disse, tentando soar educado e objetivo. A recepcionista nem olhou. "Só aguardar. Quando chamar, vocês entram." Helena tentou agradecer, mas a mulher já chamava o próximo da fila. Gabriel apertou os lábios. Ele não gostava quando tratavam a mãe dele daquele jeito, mas ela colocou a mão no braço dele e disse baixinho: "Filho, deixa. A gente só precisa ser atendido." A sala de espera estava cheia. Gente tossindo, pessoas reclamando, crianças chorando. Helena se sentou devagar, ajeitando a blusa, respirando com dificuldade. Gabriel ficou em pé ao lado dela, como se estivesse protegendo uma fortaleza. Uma senhora ao lado, curiosa, observou Gabriel por uns segundos e depois perguntou para Helena, como quem tenta ser gentil, mas sem perceber que machuca: "Ele é especial, né?" "É meu filho", respondeu Helena com um sorriso orgulhoso. "O nome dele é Gabriel." A mulher sorriu, mas aquele sorriso doía mais que um tapa. Gabriel sentiu. Ele sempre sentia. Depois de quase uma hora, finalmente chamaram: "Helena da Silva." "Sou eu." Ela respondeu, tentando se levantar. Gabriel imediatamente a apoiou. O médico que os recebeu parecia ter pressa desde o momento em que eles entraram. Ele não sorriu. Não cumprimentou direito.
Não olhou nos olhos de Gabriel nenhuma vez. "O que a senhora sente?" perguntou, já digitando no computador. Helena explicou devagar, com detalhes. Mas antes que terminasse, o médico cortou. "Deve ser gastrite. A senhora deve comer mal." Gabriel franziu a testa. Mas ela come direitinho, moço. Eu que faço as compras. A gente come arroz, feijão, frango." O médico finalmente olhou para ele, mas não com respeito. "Vamos deixar sua mãe falar, tá?" "Ele só está me ajudando, doutor," disse Helena, tentando amenizar. "Sim, mas a consulta é comigo," respondeu ele com impaciência. Helena abaixou o olhar constrangida. Gabriel ficou vermelho. O médico a examinou com pressa, quase sem cuidado. Quando Helena reclamou da dor ao tocar a lateral do abdômen, o médico soltou um suspiro irritado. "Vou pedir um ultrassom, mas vai demorar. O equipamento está com demanda. A senhora pode sentar e esperar lá fora." Eles saíram. Gabriel estava com o rosto fechado, a respiração curta, a testa franzida, sinais claros de que estava desconfortável e irritado. Helena percebeu. "Filho, não fica assim, ele só está cansado." "Ele não ouviu você, mãe, nem olhou para você direito. Não é todo profissional que tem paciência, meu amor. Mas devia ter." Gabriel respondeu firme, a voz trêmula de indignação. Ela sorriu, acariciou o rosto dele. "Você é meu defensor. Mas eu aguentei coisa pior a vida inteira. Isso aí eu tiro de letra." Gabriel não aceitou aquela ideia tão fácil, mas respirou fundo e se sentou ao lado da mãe novamente. O tempo passou lento. As dores de Helena aumentaram. Gabriel começou a ficar cada vez mais inquieto, levantando a cada minuto, perguntando se ela queria água, cobertor, apoio, o que fosse. Foi quando uma mulher jovem entrou na sala. Cabelo preso, pasta na mão, roupa social. Parecia trabalhar ali, mas não vestia jaleco. Ela olhou para a sala, observou as pessoas e então fixou os olhos em Helena, que tentava disfarçar uma careta de dor. "A senhora está esperando o ultrassom?" perguntou ela com voz dócil. "Sim, desde cedo," respondeu Helena. A moça olhou para Gabriel, e pela primeira vez naquele dia ele viu um olhar que não era de pena nem de julgamento. Era normal, humano. Ela sorriu para ele. "Você é o Gabriel, né?" "Sou..." Ele respondeu tímido, estranhando que ela soubesse seu nome. "Sua mãe falou de você quando veio aqui há alguns meses. Eu lembro de vocês dois." Helena sorriu, mesmo com dor. "É a Júlia, a assistente social daqui. Ela me ajudou aquele dia do exame errado, lembra?" Gabriel assentiu devagar. "Por que vocês ainda estão esperando?" perguntou Júlia com o senho franzido. "O médico pediu ultrassom, mas disseram que tá cheio." Helena tentou explicar. Júlia respirou fundo, olhou ao redor, apertou os dedos da pasta como quem tomava uma decisão. "Esperem um minutinho, não saiam daqui." Ela saiu determinada. Gabriel e Helena se entreolharam. Minutos depois, Júlia voltou. "Dona Helena, o exame de vocês vai sair agora." Helena arregalou os olhos. "Agora? Mas eu fui verificar. O pedido de exame da senhora..." Júlia abaixou a voz, aproximando-se. "Nem tinha sido registrado. O médico não finalizou no sistema." Gabriel arregalou os olhos imediatamente. "Ele não colocou..." Ele repetiu indignado. "Não. E, sinceramente, pela dor que a senhora está sentindo, esse exame deveria ter sido prioridade." Helena ficou pálida. Júlia continuou. "Eu mesma registrei. E já pedi agilidade na sala do exame. Vamos lá?" Gabriel colocou-se em pé no mesmo instante. "Obrigado, moça. De verdade," ele disse, com a voz embargada. Júlia colocou a mão no ombro dele. Um gesto que ninguém tinha feito o dia inteiro. "Você cuida muito bem da sua mãe. Ela tem muita sorte de ter você." Gabriel engoliu seco. Helena apertou o braço dele. Ele sorriu, tímido.
Mas dentro dele, algo estava diferente. Pela primeira vez naquele hospital, alguém os viu de verdade. E aquilo seria apenas o começo, para o bem e para um mal muito maior que ainda estava chegando. Gabriel caminhava ao lado da maca onde sua mãe era empurrada, mas algo o incomodava. Não apenas a dor dela, mas a forma como os profissionais continuavam tratando a situação, como se ela fosse apenas mais uma paciente inconveniente. A enfermeira que acompanhava a maca chutava a porta com desleixo para abrir caminho. Nem olhava para o rosto da mulher que gemia baixinho, segurando a barriga. "Moço, já falei, ela precisa de exames, mas não é urgência comprovada", disse a enfermeira sem sequer parar de andar. "Ela está piorando visivelmente", Gabriel respondeu, tentando controlar a raiva. "Olha a cor dela, ela está suando frio." A enfermeira bufou, como se fosse ele quem estivesse exagerando. "Meu querido, a gente sabe o que faz. Senta ali fora." Quando a porta da triagem se fechou na cara dele, Gabriel ficou imóvel por alguns segundos. A sensação de impotência queimava como fogo. E então a mãe dele gritou. Foi um grito abafado, contido, mas completamente diferente dos anteriores. Um grito de quem estava lutando contra algo maior do que a dor comum. Gabriel entrou na sala sem pedir permissão. "O que aconteceu?" "Senhor, você não pode estar aqui." Outra técnica de enfermagem disse, segurando-o pelo braço. "A minha mãe não está bem. Ela está passando mal e vocês estão tratando isso como se fosse frescura." A mãe dele apertava o peito agora, e a respiração era curta. A técnica, irritada, virou para a enfermeira. "Mais um que acha que sabe mais que a gente." E riu, como se fosse engraçado, como se não fosse uma vida que estava ali. Gabriel sentiu algo dentro dele se partir. Mas antes que pudesse reagir, um médico passou pelo corredor e ouviu o som do gemido da mãe dele. Parou imediatamente. "O que está acontecendo aqui?" o médico perguntou, entrando na sala com expressão séria. A enfermeira respondeu primeiro. "Nada demais, doutor. A paciente está ansiosa e o filho está criando confusão." O médico lançou a ela um olhar que imediatamente retirou a prepotência de seus ombros. "Ansiosa?" ele repetiu, examinando o rosto da mulher. "Ela está em choque. Seus sinais vitais estão despencando. Por que isso não foi relatado?" Silêncio. A técnica fingiu mexer em papéis. A enfermeira desviou o olhar. Gabriel se aproximou. "Eu falei isso o tempo todo." O médico ignorou o conflito e agiu. "Vamos levar para a sala de atendimento agora. Ecocardiograma, exames imediatos, acesso venoso, rápido." O tom dele era o oposto de tudo que Gabriel havia enfrentado até agora. Firme, urgente, responsável. Enquanto organizavam a transferência, a mãe de Gabriel segurou o braço do filho com esforço. "Eu tô aqui, mãe", ele disse. "Eu não vou sair do teu lado." O médico se virou, analisando Gabriel por um segundo. "Você é o filho dela, certo?" "Sim." "Preciso que você fique tranquilo. Ela vai receber o atendimento necessário agora." Gabriel respirou fundo e assentiu. Mas por dentro ele não estava tranquilo. Ele estava com ódio. Ódio de ver como tudo teria continuado ignorado se aquele médico não tivesse passado pelo corredor na hora certa. Ódio de saber quantas outras pessoas não tinham a mesma sorte. Ódio de perceber que a negligência não era exceção, era rotina. A mãe dele foi colocada em outra sala. Os monitores apitaram assim que os sensores foram fixados. Os primeiros resultados começaram a aparecer, e o médico franziu o senho, profundamente. Gabriel percebeu. "Doutor, o que está acontecendo?" "Ainda não posso afirmar com certeza, mas não é ansiedade." Ele apontou para o monitor. "Os sinais dela indicam algo mais sério. Ela precisava ter sido atendida há horas." Gabriel sentiu o estômago afundar. Horas. O médico apenas assentiu e continuou trabalhando, chamando outro profissional, pedindo exames urgentes. Havia pressa, havia seriedade.
Havia vida em risco, algo que ninguém tinha levado em conta até agora. Enquanto isso, do lado de fora, as mesmas enfermeiras seguiam falando alto. Ele acha que só porque é bonitinho e fala bem, tem direito de atropelar protocolo. A mãe dele vive vindo aqui. Se fosse algo sério mesmo, já teria aparecido antes. Gabriel ouviu. Ouviu tudo. E cada palavra era uma facada. Mas a raiva dele não era por ele. Era pela mãe. Uma mulher que nunca fez mal a ninguém. Uma mulher que trabalhava o dia inteiro, ajudava os vizinhos, passava noites cuidando de outras pessoas. E agora era tratada como incômodo. No entanto, o que ele não sabia é que aquela postura desumana ainda era só o começo do que estava por vir. Porque a revelação mais devastadora e ao mesmo tempo transformadora estava prestes a acontecer. E não teria nada a ver com exame, diagnóstico ou condição física. Terá a ver com quem a mãe dele realmente era e com quem estava prestes a entrar naquele hospital. O corredor estava silencioso quando Gabriel finalmente conseguiu se sentar. A sensação era de que o mundo inteiro tinha diminuído até caber naquela cadeira fria, de plástico duro, onde tudo doía. As costas, o peito, a alma. Lá dentro, atrás da porta de vidro fosco, sua mãe era tratada às pressas. Pessoas entravam e saíam carregando bandejas metálicas, seringas, papéis, aparelhos. Do lado de fora, Gabriel esperava. Esperava como quem segura o ar. Esperava como quem teme a resposta. Ele passava as mãos pelo cabelo, caminhava de um lado para o outro, sentava, levantava. Nenhuma posição parecia aliviar o peso do que estava acontecendo. E então o médico apareceu. Gabriel! Ele se levantou tão rápido que quase tropeçou. Como ela tá, doutor? Fala a verdade, por favor. O médico fez um gesto para que ele o acompanhasse até um canto reservado. A expressão dele estava séria, mas não fria. Não como os outros profissionais. Os exames mostram que sua mãe está com um quadro cardíaco grave. Ela vinha sentindo dor antes de hoje? Gabriel engoliu seco. Sim, há meses. Mas ela sempre dizia que era coisa da idade, e quando vinha aqui, nunca davam atenção. Sempre mandavam ela voltar para casa. O médico fechou os olhos por um segundo, como quem confirma uma suspeita antiga. Isso explica muita coisa. Ela corre risco? Gabriel perguntou com a voz quebrada. Sim, mas o risco real veio justamente da negligência. Se ela tivesse sido atendida corretamente desde o início, estaríamos lidando com algo simples. Agora, estamos lutando contra o tempo. As palavras doíam, e o pior era que elas faziam sentido. Gabriel apertou o punho. Doutor, por que fizeram isso? Por que trataram ela desse jeito? O médico respirou fundo. Gabriel, não sei te dar uma resposta que te conforte. Mas há dias em que a equipe está sobrecarregada. Há dias em que pré-julgamentos tomam decisões no lugar da técnica. Julgaram ela pela aparência, né? Julgaram. O médico confirmou. E isso quase custou a vida dela. Gabriel sentiu o coração bater forte. Era isso. Era isso o que ele sempre suspeitou. O que sempre incomodou. O que sempre machucou. A mãe dele não era vista como prioridade. Era vista como pobre, velha, incômoda, insignificante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do outro lado do corredor, as mesmas enfermeiras que zombaram dele antes começaram a cochichar entre si, olhando para a entrada do hospital. E, de repente, uma delas endireitou o jaleco, a outra prendeu o cabelo depressa e até a recepcionista largou o celular para parecer ocupada. Gabriel, disse o médico olhando por cima do ombro, acho melhor você se preparar. Para quê? Mas antes que o médico respondesse, a porta automática da recepção abriu e uma mulher entrou. Não era alguém comum. Não pelo modo como caminhava, não pela postura,
não pelos seguranças discretos, vestidos de social, que a acompanhavam a 2 passos de distância. A enfermeira murmurou: "Meu Deus, é ela!" Outra completou: "O diretor vai pirar." A mulher tinha cerca de 50 anos, porte firme, olhar sério. Andava como quem está acostumada a resolver problemas grandes, como quem carrega a responsabilidade nas costas. Gabriel não fazia ideia de quem ela era, até que ela parou bem na frente dele. "Você é o Gabriel?" "Sou, mas você é..." Ela respirou profundamente antes de responder. "Gabriel, eu sou a irmã da sua mãe." O mundo dele congelou. Durante um segundo, ele achou que tivesse ouvido errado. "Irmã?" Ele repetiu, como se a própria palavra não coubesse na realidade. A mulher assentiu. "Sim, me chamo Helena e preciso conversar com você agora." Atrás dela, os seguranças se posicionaram discretamente, enquanto várias pessoas do hospital tentavam parecer profissionais, como se uma autoridade estivesse auditando tudo. Gabriel sentiu a garganta secar. Eu não entendo. Minha mãe nunca falou que tinha uma irmã." Helena cruzou as mãos à frente do corpo. Havia culpa no olhar dela. Havia história. Havia cicatrizes. Ela não falou porque... Eu falhei com ela, Gabriel. Nós nos afastamos há décadas. Mas quando soube que ela estava mal, eu vim imediatamente. Gabriel deu um passo para trás, confuso, atônito, tentando processar tudo. "Como você soube?" "Alguém me avisou. Alguém que ainda cuida da nossa família. E Gabriel, tem algo que você precisa saber antes que seja tarde demais." O coração dele acelerou. "O quê?" Helena respirou fundo e disse, com a firmeza de quem carrega um segredo enorme há muito tempo: "Sua mãe não é quem você pensa que ela é. E você também não." As portas da sala onde a mãe dele estava se abriram e a equipe começou a correr de um lado para o outro alarmada. Gabriel olhou urgentemente para dentro. Helena segurou o braço dele com força. "Gabriel, tudo o que está acontecendo aqui, toda essa negligência, tudo isso poderia ter sido evitado se a verdade tivesse sido dita antes." Ele arregalou os olhos, completamente perdido. "Que verdade? Por favor." E então Helena disse a frase que mudaria absolutamente tudo. "A sua mãe é a verdadeira herdeira de uma das famílias mais poderosas do país. E você é o único filho dela, o único sucessor." O tempo parou. O ar pesou. E Gabriel simplesmente não conseguiu respirar. A vida dele, todas as dificuldades, a pobreza, o preconceito, o abandono do sistema, tudo estava prestes a ser reescrito. Porque a revelação de Helena não era apenas sobre riqueza. Era sobre identidade e sobre o motivo real pelo qual sua mãe fugiu daquele mundo para viver como anônima. Um motivo que transformaria todo o hospital e toda a história de cabeça para baixo. O corredor inteiro parecia respirar diferente quando a porta da sala finalmente se abriu. O médico saiu primeiro, com o rosto tenso, mas não desesperado. Gabriel correu até ele. "Doutor, minha mãe! Ela está viva!" O médico colocou a mão no ombro dele. "Sim, Gabriel, ela está viva, lutando. Fizemos tudo o que era possível. Agora ela precisa de observação, mas ela tem força, muita força. Um alívio quente percorreu o peito dele, mas também um medo enorme, porque nada ainda fazia sentido. Helena, a irmã distante da mãe dele, deu um passo à frente. "Gabriel, antes de você ver sua mãe, eu preciso terminar o que comecei. Você precisa entender por que tudo isso aconteceu." Ele respirou fundo, ainda trêmulo. "Então diz logo, por favor." Helena assentiu devagar, como quem segura um peso antigo. Sua mãe, Ana Clara, nasceu em uma família poderosa, política, rica, influente, uma família que sempre preservou imagem, aparência, perfeição. E me abandonou por quê?
Gabriel perguntou com os olhos marejados. Porque quando ela engravidou de você, a família rejeitou. E não por causa dela, nem por causa do pai, mas por causa do seu diagnóstico. O silêncio caiu pesado. Por causa da síndrome de Down, não é? Helena confirmou com um aceno doloroso. Eles disseram que ela estaria manchando a linhagem, que você não deveria nascer. Ela recusou, lutou, comprou uma briga que ninguém mais quis comprar. E quando viu que eu não tive coragem de enfrentar a família com ela, ela fugiu, longe, para te proteger, para te dar dignidade, para te dar amor. Gabriel sentiu o rosto queimar. Então, tudo que minha mãe passou, toda a pobreza, todo o esforço, foi porque ela escolheu ficar comigo? Com exatamente quem eu sou? Sim, Helena disse com lágrimas contidas. Ela sacrificou uma vida inteira por você, e eu fui covarde demais para estar ao lado dela. O menino abaixou a cabeça. E agora você aparece? Por quê? Porque ela está entre a vida e a morte, Gabriel. E porque nada justifica você ter sido tratado como foi hoje. E isso acaba agora. Helena virou para o médico. Chame o diretor do hospital, agora. O médico não discutiu. Em poucos minutos, um homem tenso, de terno, surgiu no corredor. Dona Helena, eu não sabia que a senhora estava aqui. É um prazer. Não estou aqui para formalidades. Estou aqui porque um paciente e sua mãe foram negligenciados, discriminados. E isso quase custou a vida dela. O diretor engoliu seco. Eu posso explicar. Explique para a polícia e para o Conselho Regional. Já fiz as denúncias. Mas, senhora, isso vai destruir a reputação do hospital. Então que destrua, Helena rebateu. Quem destruiu foram vocês com atitudes irresponsáveis. 2 enfermeiras, as mesmas que zombaram de Gabriel, se encolheram atrás do balcão. Helena olhou para Gabriel. A partir de hoje, você e sua mãe nunca mais serão tratados como invisíveis. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Você é parte da minha família. E eu vou reparar o que deveria ter sido reparado há muito tempo. Ela respirou fundo, emocionada, e tocou o ombro de Gabriel com carinho sincero. Sua mãe não sacrificou tudo por um fardo. Sacrificou por um tesouro. E você é esse tesouro. As lágrimas de Gabriel finalmente caíram. Eu só quero ver minha mãe. Então vamos, ela precisa de você mais do que nunca. Eles caminharam juntos para dentro da sala. Sua mãe estava pálida, frágil, mas respirando. Vivas, lutando. Quando Gabriel segurou a mão dela, os olhos dela se abriram devagar. Meu filho, tô aqui, mãe. Sempre vou estar. E agora, você nunca mais vai lutar sozinha. A mãe sorriu com dificuldade. Você sempre foi minha maior vitória. Gabriel colocou a cabeça sobre a mão dela, chorando com o coração inteiro. Helena observava em silêncio a família se reencontrando depois de décadas de dor, orgulho, erros e escolhas difíceis. Era o começo de algo novo, algo que nunca deveria ter sido perdido. E naquele quarto simples de hospital, uma verdade ecoou mais forte que qualquer preconceito. Amor verdadeiro nunca abandona. E coragem é fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, ninguém merece ser tratado com menos dignidade por ser diferente. E toda família tem o poder de transformar dor em recomeço. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te emocionou. E não esquece de seguir o canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias reais, humanas e inspiradoras como a do Gabriel.